Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. O que eu vou te falar agora pode acabar te chocando, mas em 1993 o Superman morreu. Pá! Então eu resolvi aproveitar que a Panini tá relançando no Brasil em 2 encadernados essa história e falar um pouquinho sobre ela. A DC ela realizava reuniões anuais com os roteiristas e desenhistas das revistas do Superman para decidir o futuro do personagem. Pensa num monte de gente sentados numa sala sem janelas, tentando bolar uma ideia para fazer uma revista vender. Sendo que na época a gente tinha 4 títulos do Super-Homem. Tinha o Action Comics, o Superman, o Adventures of Superman e o Man of Steel. Então sentavam lá roteiristas e desenhistas para bolar alguma coisa. Sendo que em 1992, o planejamento deles era o seguinte: vamos realizar o casamento entre o Clark e a Lois. Tava tudo planejado, o Clark já tinha se revelado para ela, só que aí surgiu um problema. A Warner começou a desenvolver um seriado chamado Lois e Clark, As Aventuras do Superman, que eu admito que eu gostava muito, acho que passava no SBT, se não me engano. Só que nesse ponto surgiu um problema pro pessoal dos quadrinhos, porque o presidente da DC, ele queria fazer um evento em conjunto, que tanto o Clark e a Lois se casassem no gibi, quanto lá no seriado. Então pensa no desespero dos caras, tipo, pô, já tava tudo planejado, tava tudo certo, e o pessoal teve que jogar o planejamento no lixo. Sendo que as vendas já não estavam muito boas, dos títulos em geral, então eles precisavam balar alguma coisa. Eis que, no final de uma exaustiva reunião, onde eles não conseguiram pensar em nada, o George Warren, que era um dos roteiristas, ele foi lá e fez uma piadinha assim, quem sabe a gente não mata ele, que era uma piada que ele fazia sempre. E já que eles não tinham nenhuma ideia melhor, pô, partiu matar o Superman. E eu acho que o que acontece na história, você já deve estar mais ou menos por dentro. Basicamente surge um bicho do nada brotando da terra, uma criatura chamada Apocalipse, que sai destruindo tudo que vê pela frente. Inclusive percebam a maldade desse monstro. Aqui nessa cena ele mata um passarinho indefeso e sai rindo. Olha isso. E no meio do monte de destruição, ele acaba dando um pau na Liga da Justiça, até o momento em que ele vai pra Metrópolis e tem o quebra-pau com o Superman. We had thought of doing the death of Superman before. We had sort of lightly kicked the idea around, and it felt like this could be the time to do it. My frustration in working on the comic book was that he didn't seem to have anybody he could have a knockdown, drag out, bash him up, take down half a city fight with. With Doomsday, we wanted a creature and a villain that was not cerebral in any way, shape, or form. We wanted him to be a hurricane personified, a force of nature, a raging beast, because that's something that is very different than Superman. And that's what we wanted Doomsday to be. A estimativa é que a edição número 75 do Superman, que é onde realmente acontece a morte, vendeu em torno de 3 milhões, que na época era um baita número. Sendo que, sério, as campanhas de publicidade da DC eram geniais. Por exemplo, a revista ela saía em 2 formatos. Tinha uma tiragem normal e uma outra que ela vinha num plástico preto com pôsteres, tudo que tu pode imaginar, e uma braçadeira pro fã ir lá colocar, né, pra marcar o momento da morte do personagem que ele tanto ama. Até inclusive, se tu dá uma pesquisada, essa revista vendeu tanto na época que até hoje tu consegue encontrar uma versão lacrada à venda na internet. Segundo os lojistas, assim, era um troço bizarro, porque eram filas e mais filas de gente querendo comprar. E os roteiristas simplesmente viraram estrelas do rock. Um dos diferenciais, assim, da morte do Superman é que é uma história que conseguiu chamar a atenção da mídia tradicional pros quadrinhos, que não era uma coisa muito comum. Foi notícia em jornal, revista, teve reportagem na TV. O Mike Carlin, que era o editor da época, ele conta que, nossa, não paravam de ligar, o telefone dele não parava de tocar, porque todo mundo queria uma entrevista exclusiva. Aí ele conta também que talvez eles tenham tido sorte, porque naquele momento não tinha nenhuma notícia bombástica pra mídia noticiar. Então eles pegaram, pô, olha só, morreu o Superman, vamos fazer notícia com isso. E é engraçado, assim, tu vê a repercussão pros leitores, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tinha os leitores tradicionais de quadrinhos interessados na história, veio muita gente que não lia quadrinhos há muitos anos, ou que só conhecia, sei lá, o Super-Homem pelos filmes ou pelo seriado, e se interessaram em comprar o gibi. Grande parte da galera ficou horrorizada, né? Meu Deus, mataram o Superman, né? Como se ele não fosse voltar, né? Tipo, pô, um símbolo de justiça, vocês não podem matar o Superman, é errado. Eu achei mais ou menos como aconteceu agora recentemente com o Capitão América, quando ele disse que era da Hydra. Tipo, os caras que não leem quadrinhos e não estão acostumados com isso, acharam que era uma coisa, nossa, meu Deus, como assim? E a gente sabe que, pô, é a coisa mais normal o status quo do personagem mudar. Eles vão lá, arranjam uma desculpa e tudo volta a ser como era. Sobre a repercussão dessa história no Brasil, eu ouço o pessoal falar que o Cid Moreira anunciou no Jornal Nacional, mas eu não consegui achar esse vídeo no YouTube pra colocar aqui. Mas o que eu sei é que a morte do Superman foi até tema
de redação. Olha aí, no vestibular. Eu acho que tirando assim a polêmica, que já é uma coisa que chama a atenção das pessoas pra comprar esse gibi, uma outra coisa que torna a morte do Superman um evento tão legal foi o planejamento da DC na época. Pô, a história ela se passa em 5 títulos. Tem os 4 do Superman e mais a Liga da Justiça. E quando tu lê, parece que é a mesma história, sabe? Não parece que são vários roteiristas, vários desenhistas. Uma se liga na outra de um jeito muito natural. Sendo que eles tiveram uma baita ideia. Faltando 4 edições pro Superman morrer, né, na história em si, a quarta edição ela tem 4 quadros por página. A terceira vai ter 3, a segunda 2, até que a última edição, quando acontece a morte dele mesmo, né, no Superman 75, só tem 1 quadro por página, né, são só splash pages. Então foi um planejamento bem bacana. Olha essas páginas, cara, são demais. Parece que é uma contagem regressiva pra tu te despedir do herói de uma forma meio subliminar. Vocês não têm noção, assim, eu assisti vários documentários pra poder fazer esse vídeo, né, pra buscar informações, acho que foram uns 4 ao todo. E num deles, a Louise Simonson, que é uma das roteiristas, ela disse que a principal preocupação deles era fazer com que não parecesse só um evento pra chamar atenção, sabe? As pessoas tinham que acreditar que o Superman ia morrer de verdade. E nisso a DC fez uma coisa assim que foi sensacional. Os caras, eles pararam a publicação da revista do Superman por 2 meses. Pensa que os fãs poderiam realmente concluir que ele teria morrido. A minha história com a morte do Superman é meio bizarra, porque eu tinha lá no 1998, 99, não sei exatamente o ano, mas eu tava numa festa junina da minha escola, olha, eu devia estar na, sei lá, na 6ª, 7ª série, e aí eu vi a capa da morte do Superman entre os brindes da pescaria, eu fui lá. Como eu não tinha muita capacidade pra pescar o peixe, eu pedi pra minha professora, pô, eu pago, deixa eu pegar ali o gibi onde tem o símbolo do Super-Homem sangrando, né, me chamou bastante atenção. E eu fiquei maravilhado, né, pô, por mais que a história tenha um roteiro simples, tu vê a porradaria, quando tu é mais novo é sempre muito legal. E eu vou te falar que eu acreditei durante muitos anos, porque no caso eu não comprei o que veio depois, né, eu só li aquela história mesmo. Então durante muito tempo eu achava que eu tinha lido a última história do Superman. Sim, na minha cabeça, ele nunca voltou à vida. Depois, mais tarde, quando eu fui ler o Retorno, eu tinha umas teorias muito bizarras, assim, eu achava que eles tinham pego o Super Cyborg e, sei lá, colado pele na cara dele, assim, fechado, e aí, ó, Super-Homem, tá aqui, lavou, tá novo. Então, parabéns pra DC, eu acho que eu fui o cara mais enganado pela morte do Superman da história. Só lá em, sei lá, 2006, 2007, quando eu voltei realmente a ler quadrinhos com vontade, aí que eu vi que ele não, ele tá vivo, tá tudo bem. Enfim, mas de qualquer forma, é muito legal tu acompanhar na íntegra, nesses 2 volumes da Panini, porque aqui nesse primeiro tu tem a morte e o funeral. E o funeral, principalmente, é muito triste, sabe? Sei lá, tu pensa que... Porque a partir do momento que morre o Superman, qual é a utilidade dos personagens coadjuvantes deles, sabe? Parece que eles estão se despedindo de ti porque eles não são mais importantes. E aí quando tu lê o 2º volume, que é onde a gente tem a maior parte do retorno dele, né? O primeiro tem o reino do Superman e depois o retorno. E durante o reino, tu vê 4 personagens surgindo e cada um deles representa uma faceta do Superman, né? E tu não sabe qual deles é o verdadeiro, será que algum é o verdadeiro? Até o momento que tu tem a revelação, né? E ele volta. Bom, eu falei como a história surgiu, todo o planejamento, o desenvolvimento dela e tudo, mas faltou uma coisa, a minha opinião. Eu gosto da morte do Superman. Por mais que o roteiro seja meio simples, né? A princípio, surge um bicho do nada, que veio de lugar nenhum, vai lá, dá um pau no Superman, mata ele e deu, sabe? Eles resolveram do jeito mais simples possível. Mas eu gosto, né? Talvez por me trazer uma lembrança de infância, toda a repercussão da história, até hoje, ela é muito relevante no universo DC. Como eu falei, eu fiquei muito triste com os personagens coadjuvantes, parece que eles perderam a utilidade no universo. Também tu acaba sentindo... Eu nunca fui muito fã do Super-Homem, sinceramente, eu sou meio avesso, assim, aquele herói bebedor de leite, que quer fazer tudo certinho. Eu acho sem graça, sabe? Então, tanto é que em toda a minha infância eu nunca acompanhei muito, por exemplo, a animação solo do Super-Homem. Mas quando tu vê que o cara tá pra morrer, tu sente que é como se a bondade do mundo tivesse morrendo com o Superman. Então é emocionante, cara, é emocionante. Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei sentido. Bom, é isso. Eu espero que esse videozinho tenha sido útil aí pra ti. Procurei trazer 1 milhão de informações. Acho que eu nunca pesquisei tanto pra uma pauta dos 2 quadrinhos, assim. Caraca, eu fui a fundo. Eu pesquisei entrevistas com os caras, documentários, tudo. A tua companhia foi um prazer, tá? E não deixe de comentar aí o que tu acha da morte do Superman. Tu foi um cara que foi enganado? Tu ficou emocionado? Tchau.